pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Todos. Hoje estamos com a presença ilustre de duas pessoas. Estamos aqui com o Vitor e a Fernanda. O Vitor, ele é entusiasta em ajudar as pessoas a saírem das dívidas com investimentos, enquanto a Fernanda é profissional em mídias sociais. Bom, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Uau, que introdução, hein? Mas tem entusiasta em tirar as pessoas das dívidas, falar de finanças. Acho que é isso aí, você entendeu muito bem, José. O prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, com Josué, com a Laisla, pra gente bater esse papo aí. Vamos ver, né? O que eles têm aí, prepararam pra nós também. Bom, hoje a gente vai fazer algumas perguntas para vocês sobre um pouco do que vocês fazem. Bom, vamos perguntar primeiro para você, Vitor. Pode nos contar um pouco sobre sua experiência em ajudar as pessoas a saírem das dívidas e como você começou essa jornada? Boa, bacana. Acho que antes de falar de sair das dívidas, né, eu atuo no mercado financeiro, eu trabalho no mercado financeiro durante um bom tempo, né, então mais de 8 anos aí que eu trabalho em alguns bancos e corretoras, e basicamente o entusiasmo de ajudar as pessoas a sair das dívidas foi quando eu tive que sair da minha própria dívida. Então, apesar de eu trabalhar, de atuar nesse mercado, eu fui um cara muito gastão, eu gastei muito dinheiro durante toda a minha jornada de adolescência para adulto, ali, muito por conta da minha criação, né? E isso, poxa, me ligou um ponto. Quando a gente olha, por exemplo, para o Brasil, a gente vê que mais de 80% das famílias estão endividadas. Eu falei, eu, como profissional e uma pessoa que conseguiu, né, sair dessa situação de endividado para se tornar um investidor, eu acho que eu tenho a responsabilidade de levar isso adiante, né? De, mostrar para as pessoas que é possível, que é viável. E foi daí que começou. E, pego muita coisa do meu trabalho, trago isso um pouco para ficar um pouco mais fácil para as pessoas, né? Não trazendo uma linguagem do economês, vamos dizer assim, mas trazendo para o dia a dia mesmo. Como que a gente pode economizar um pouquinho mais, como que a gente pode começar a dar o primeiro passo no investimento. E aí foi surgindo esse propósito, vamos dizer assim, na minha vida. E você, Fernanda, como essa sua carreira de mídias sociais moldou? Como que você começou essa carreira? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite de vocês e dizer que vocês estão realizando um sonho meu, que eu sempre quis participar de um podcast. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz, estava super animada aqui. Antes da gente conversar, já estava super feliz, animada, então é uma honra estar aqui com vocês. E eu comecei nas mídias sociais, na verdade eu já fiz muitas coisas diferentes, né? Porque eu acredito que com 17 anos é uma idade que a gente... É difícil escolher o que a gente vai ser pro resto da vida, né? Vocês já sabem o que vocês querem ser? Assim, levar de carreira pra vida? Eu pretendo ser programador de jogos. Olha que legal! E você, Laís? Eu quero ser veterinária. Veterinária, muito legal. Então eu tive essa dificuldade, né, de falar, eu não tinha essa certeza que vocês têm. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E todo mundo falava, mas Fê, você é muito comunicativa, você tem que ir pra área de comunicação. E eu falei, não sei. Fui pra área de educação física, amei ter feito educação física, foi uma faculdade incrível. Depois fui pra área de vendas e ajudando o Vitor, pra quem não sabe, o Vitor é meu marido, ajudando ele, na época a gente era namorado, né, ajudando ele a fazer uns projetos que ele tava na carreira dele, de finanças. Eu comecei a estudar sobre mídias sociais, sobre marketing digital, foi bem na pandemia, então essa área estava crescendo muito nessa época. E eu falei, eu tô apaixonada por isso. Aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tinha uns 21 anos, então se vocês não sabem o que vocês querem até 21 anos, sempre não tem idade pra escolher, porque as oportunidades surgem muito todos os dias, né? Então sempre vão ter novas oportunidades. E aí eu mergulhei dentro do marketing digital. Eu gosto muito dessa parte estratégica, né? Então tem a parte operacional, tem a parte de criação e eu gosto dessa parte mais estratégica, que é onde você pensa como tudo vai funcionar para trazer o resultado. Então foi assim que eu comecei e
tô amando essa jornada aí de empreendedora dentro desse ramo. É uma área que a gente tem que estudar muito, né? Sempre tá se atualizando, sempre tá estudando. Mas é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Quando a gente estuda o que a gente gosta. Então, eu gostei muito. E eu queria só dizer pra vocês que isso aqui é muito rico pra vocês. Vocês já devem ter participado, mas aproveitem muito esses bate-papos, porque vai agregar tanto assim na vida de vocês. Eu queria ter um podcast meu pra ter a oportunidade de falar com as pessoas assim, igual vocês falam, porque cada história vocês vão aprender uma coisa, cada ensinamento, cada dica, cada coisa que as pessoas falarem aqui, eu tenho certeza, Josué, que você que já participou de alguns, você já aprendeu muita coisa com os convidados. E a Laís tá começando hoje, mas ela já vai ver como que é bom, como que aprende. Então aproveitem muito isso que a ONG tá proporcionando pra vocês, porque é uma coisa incrível. E a gente também, né? A gente Total. também aprende muito com vocês. Então, até se tiver aí um pouquinho de nervosismo, fica tranquilo, a gente tá batendo um papo, esquece a câmera e a gente vai desenvolver, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito, não só com o Josué, com a Laisla, mas com todos aqui, com todas as crianças. É sempre muito enriquecedor todas as vezes que a gente pisa aqui, né? Quando a gente vem fazer uma ação, vem fazer um voluntariado, ou alguma coisa do tipo, a gente sempre sai com alguma coisa a mais para nossa vida, para o nosso trabalho, para nossa casa, né? Como marido e mulher. Então, enriquece muito pra gente. É uma grande honra mesmo estar aqui com vocês. Vitor, o que significa sair das dívidas e por que a importância para as pessoas entenderem e buscarem esse objetivo? Vamos lá, o que significa sair das dívidas e por que isso é importante? Eu acho que quando a gente está endividado, a gente está preso, né, em alguma coisa. Então é como se a gente tivesse, eu costumo dizer que uma dívida, ela é como se a gente estivesse numa doença. Então a gente precisa, se libertar disso para viver mais saudável. Obviamente que o dinheiro ele não é o que rege a nossa vida, a gente tem outras questões, e quando a gente fala de prosperidade, o dinheiro faz parte da prosperidade. Porém, tem muitas outras coisas que o dinheiro ele é muito importante, ele é um meio né? É um meio de levar a gente a algo. Ele não precisa ser o foco principal, mas o dinheiro é importante sim na nossa vida. E poxa, se o dinheiro é importante para a gente chegar em algum determinado local, ou para a gente fazer uma viagem no qual a gente deseja, ou então comprar, sei lá, né? Pô, você quer ser programador de games, é isso? Sim. Pô, existe um investimento por trás, né? Você precisa ter uma máquina para você desenvolver o seu trabalho. Então o dinheiro ele está em todas as esferas da nossa vida. A camiseta que você está usando custou um dinheiro, o cabelo que você cortou custou um dinheiro. Então tudo custa um dinheiro. Então para você ter acesso a determinadas coisas, você precisa de dinheiro. Automaticamente, se você está endividado, você deixa de viver algumas coisas por conta da falta de dinheiro. Então a importância de você sair das dívidas é justamente isso. Poxa, como que a gente começa a fazer essa jornada de sair das dívidas? Primeiro identificando quem que você é, né? Poxa, por que eu falo isso? Porque eu costumo fazer um paralelo até mesmo com um relacionamento, porque no final das contas acaba sendo um relacionamento, você está se relacionando com o dinheiro. Mas no meu caso com a Fê aqui, né? A gente começou a se relacionar, mas para eu amar ela, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber das coisas que eu gosto, eu preciso saber de como que eu me desenvolvo para eu conseguir demonstrar o meu amor por ela. A mesma coisa, você tem que ter esse paralelo com o dinheiro. Se você se conhece, às vezes você vê o seu colega utilizando uma roupa de marca, mas eu me conheço, eu não preciso disso, sabe? Porque hoje a principal dificuldade é a comparação. E as redes sociais, ela traz muito isso, né? Você se compara demais com as pessoas do seu lado. Então, poxa, o fulano tem um tênis X, eu também quero ter. Mas eu não tenho dinheiro para ter esse tênis X. Mas não, se eu vou me endividar, eu vou comprar dividido no cartão.
e acaba se tornando uma bola de neve. Poxa, não chegou o seu momento de ter aquele tênis ali. Então você não precisa se comparar. Da mesma coisa, se chegou o seu momento em ter aquele tênis e o outro não tem, então tranquilo, cada um tem um ciclo. Então acho que essa é a importância do dinheiro na vida das pessoas poxa, também um paralelo ali com a dívida, né? A dívida ela te impede de você fazer chegar em algumas estações no qual você gostaria de estar. Né? Como profissional de mídias sociais, como você percebe a influência das redes sociais na conscientização das pessoas sobre o gerenciamento financeiro e nas mudanças de comportamentos em relação às vidas? Tá, vamos lá. Eu acredito muito que as redes sociais, elas vieram para ajudar as pessoas, mas também veio muito assim para, como o Vitor falou, nessa questão de comparação, você acaba se comparando muito. Então, ao mesmo tempo que ela é uma arma para o bem, maravilhosa, onde você pode impulsionar o seu trabalho, onde você pode conscientizar as pessoas, igual você falou, onde você pode ensinar tantas pessoas a serem melhores, você também tem aquela parte de comparação, onde você, mas essa pessoa vive coisas diferentes que a minha, vou me endividar, vou fazer uma loucura aqui pra ter o que ela tem, sendo que não tá nesse momento na minha vida, sendo que eu não posso fazer isso. Então, eu vejo a internet como conscientização, como um meio de ensinar e educar as pessoas para coisas boas, excelente, tanto que é o meu trabalho, eu falo. Hoje em dia, eu gosto muito de uma frase do Bill Gates que fala, em alguns anos, ele falou isso em 1998, em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. E esses em alguns anos, né, ele falou em 98, então esse já chegou. Se você tem um negócio e se você tem uma empresa e você não está na internet, você tá deixando dinheiro na mesa ali, você perde muitas oportunidades, principalmente de conscientizar as pessoas para as coisas boas. Então, é só a gente usar a internet como uma coisa boa, as mídias sociais, e falar, como que eu posso entregar coisas boas para as pessoas? Que nem a gente está fazendo aqui nesse podcast. Vocês estão entregando um conteúdo excelente para a galera do YouTube, para o Instagram da ONG. Então isso é muito legal, é super importante. E ao mesmo tempo tomar muito cuidado para a gente não se comparar e não acabar querendo viver a vida do outro. Que isso é o pior da internet. Então entender que cada um, como o Vi falou, cada um tem um processo, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, e entender essa história e viver o seu momento de vida e usar a internet só para aprender ou para multiplicar o seu conhecimento. Fernanda, de que maneira as mídias sociais podem impactar positivamente o processo de sair das dívidas e promover uma cultura financeira mais saudável? Acho que isso é pra mim, né? Para os dois pode ser, né? Pode ser, A gente, o Vi, ele sempre, Deus falou muito isso com ele, falou nitidamente para ele compartilhar como ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu, como gestora de mídias, né, estrategista digital, falei, vamos unir o útil e o agradável. Falei, amor, você quer compartilhar o seu conteúdo? Eu vou estudar aqui pra como você fazer isso de forma estratégica e que vai ajudar mais pessoas e que vai falar na língua das pessoas, né? Porque não adianta nada ele falar um monte de coisa difícil e ninguém entender nada e não aplicar nada na vida, né? Então, eu vim com essa estratégia e ele veio com conteúdo pra educar as pessoas. Então, continua. Exato, eu acho que as mídias sociais, pensa que assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja de shopping, tá? Poxa, por que a loja de shopping ela paga um determinado aluguel? Porque no shopping você vai para passear com o seu pai, com a sua mãe, e aí você passa lá e tem a vitrine da loja com o tênis ou com a roupa, com a bolsa bonita. Então, automaticamente, aquilo agrega um valor, porque o shopping atrai pessoas para passar na frente da tua loja e possivelmente essas pessoas podem comprar de você ou não. Tá? A internet, ela nada mais é do que uma loja de shopping. Então, você gerando o seu conteúdo ali, qual que é a diferença? Que
Poxa, na loja, no shopping, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas podem passar por aquela loja naquele determinado dia. Nas redes sociais, quantas milhares de pessoas não podem passar por aquele determinado conteúdo? Então, acho que da mesma forma que a gente está aqui conversando, e como eu faço no meu trabalho, e da mesma forma que eu faço na minha rede social, o intuito é educar e agregar para a vida das pessoas. A rede social ela só é um veículo diferente, mas no meu trabalho eu sento na frente do meu cliente e eu falo a mesma coisa. Na roda, sei lá, comendo uma pizza com a minha família, eu falo da mesma forma. Ali é uma forma de veículo, no meu trabalho é uma outra forma de veículo e na rede social é um outro veículo. A rede social ela é muito importante, por quê? Porque ela abrange essas milhares de pessoas que seu conteúdo pode uma vez chegar. Então, acho que essa questão que a Fê falou é um veículo muito potencial e é um dos melhores veículos que eu vejo. Porque, por exemplo, a mesma coisa que eu falo às vezes para o meu cliente ou para um familiar meu numa mesa de jantar, esse conteúdo ele pode abranger, sei lá, 10 mil pessoas e quantas famílias dessas 10 mil pessoas ela não pode ser mudada no nosso país ou realidades podem ser mudadas. Então acho que o meu propósito maior através das redes sociais é diminuir esse percentual que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo. De 80% das famílias são famílias endividadas. Então, minha missão através das redes sociais ou de qualquer veículo que amanhã ou depois possa ser criado, né, é justamente diminuir esse percentual. Se de 80 for para 79, eu já estou muito feliz. Se de 79 for para 70, eu estou mais feliz ainda. Então a ideia e a missão é justamente essa que a gente está. Acho que a rede social, respondendo um pouco da tua pergunta, ela só é um veículo que potencializa um pouco mais o meu trabalho, que chega em mais pessoas a mensagem no qual eu quero passar. Bom, Vitor, quais são as dificuldades que você já passou por esse momento de ajudar as pessoas a saírem das dívidas? Acho a principal dificuldade é a constância, né? Quando a gente fala de fazer algo de uma forma repetida, porque pensa assim, principalmente na rede social, tá? Quando você é uma pessoa que você não é conhecido, normalmente a gente só vê o blogueiro, vê a pessoa famosa e tudo mais, é normal. Aí vê que tem, sei lá, 100 mil curtidas, não sei quantos comentários e tudo mais. Pô, show de bola. Mas quando a gente começa algo novo, principalmente, por exemplo, um podcast, a gente está... Uma pessoa vai assistir, 2 pessoas vão assistir, somente com constância que a gente vai conseguindo crescer. Então, acho que a principal dificuldade que eu enfrentei nessa jornada é justamente a constância. Você continuar fazendo um conteúdo que você se dedica, que você estudou, que você levou uma vida e vendo que às vezes não tem tanto engajamento por você, poxa, não ser uma pessoa famosa, sabe? A pessoa não tá nem aí pro conteúdo que você tá tendo. Ela olha e fala, vamos ver quantos seguidores ele tem. Ah, ele não tem tantos seguidores? Então eu não vou dar tanta importância. Então ela não se aprofunda realmente no conteúdo. Acho que essa foi a principal dificuldade que eu tive, né? Obviamente que tem outras dificuldades, né? Como conciliar, né, o meu trabalho com fazer conteúdo, que às vezes as pessoas pensam que fazer conteúdo é super simples, mas não, dá um trabalho muito grande. Poxa, pra gente fazer toda essa sala aqui, imagina o trabalho que foi, né, para vocês estarem aqui super nervosos na frente de um convidado, de uma câmera, é complicado. Então, a mesma coisa quando você vai gravar um vídeo. Pô, você faz, sei lá, para sair um vídeo, né, quantas vezes no começo a gente não demorou para fazer um vídeo de 1 minuto, sabe? Eu fazia, sei lá, 30 vezes o mesmo vídeo para ele ficar bom. E eu sou muito exigente, eu gosto da coisa bem perfeitinha e tal, e às vezes não é dessa forma. Então, acho que essa foi uma das dificuldades, né? Tirando dificuldades sistêmicas, às vezes, por conta de conflito de interesse, do meu trabalho com aquilo que eu quero exercer no meu propósito, né? Então pode ter algumas dificuldades ali, mas acho que a constância em produzir conteúdo rico todo santo dia ali,
para as pessoas e agregar na vida das pessoas, que seja uma pessoa, essa é a maior dificuldade que eu tive ali, principalmente na rede social. Eu acredito que também a constância das pessoas seguirem aquilo que a gente fala, né, que você orienta. Porque eu vejo muito isso, principalmente com coisas que vão gerar resultado, a gente tem dificuldade de seguir. Então, fazer uma dieta ali, pô, você começa na primeira semana arrasando, aí na segunda mais ou menos, já não vai, na terceira você já deixa. Então, eu acho que manter a disciplina para coisas que vão gerar resultado, tipo, eu quero sair das dívidas. Pô, eu tenho que ter disciplina em não gastar, em anotar meus gastos, em fazer as coisas certinho, que, sei lá, um consultor tá me indicando, ou então que eu tô assistindo um vídeo e eu vou querer seguir ali o que ele tá falando. É difícil manter essa constância, não estudar. Putz, eu quero estudar, vocês. Ai, tenho que fazer uma prova. Aí vai lá, estuda, faz a prova e depois esquece o conteúdo. Acontece isso com vocês? Geralmente acontece. Geralmente acontece, né? Eu fazia muito isso, decorava ali. Comigo acontece também, Não, tá? comigo também. Eu estudo ali, eu acho que eu sei. Processo. Putz, não lembro. Aí vou lá, tenho que estudar. E também, tipo, manter a constância de estudar pra chegar onde a gente quer. Pra chegar como um programador de games, pra chegar como uma veterinária de sucesso. Você vai precisar estudar ali. Então, se a gente tiver essa constância nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos e não se sabotar, né? Aí a gente chega lá. Mas acho que essa também é uma grande dificuldade na constância do fazer aí, que você orienta. E você, Fernanda, quais foram as principais dificuldades que você passou nessa área de marketing de mídias sociais? A constância também. A constância é uma coisa assim que, né, pega a gente. Mas eu acredito que são muitas mudanças a todo tempo dentro dessa área. Então você tá sempre tendo que se atualizar e você aprendeu uma coisa, você vai aplicar determinada estratégia e aí, tipo, putz, já é outra coisa que tá funcionando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu principalmente dentro dessa área, pra aprendi uma coisa, vou seguir essa linha, mas aí vem um monte de gente falando outra coisa, você tem que fazer isso, você tem que postar não sei o que, você tem que fazer isso pra dar certo. E não, eu vou seguir essa linha aqui, que é a que eu comecei, porque eu sei que vai dar certo. Se eu ficar, putz, vou fazer essa estratégia, veio outro, aí eu faço essa, aí veio outro, aí eu faço essa, não vou chegar a lugar nenhum, vou começar a ir pra um monte de caminhos que não vão me levar ao destino que eu quero. Então, acho que a maior dificuldade é você manter a constância e se manter em uma determinada estratégia e ignorar tudo que as outras pessoas falam pra você aplicar e ter o seu resultado, seja ele bom ou ruim, e falar, é isso, eu tive a minha experiência, eu aprendi e agora deu certo, beleza, vou continuar, não deu, eu vou ver outras coisas aqui. Então, essa mudança da área é uma dificuldade e esse bombardeio de informação, né? A gente tem que seguir ali o que a gente começou e ter paciência pro processo pra dar certo. Eu posso até agregar, porque a gente estava junto, né? Quando teve essa mudança. Eu acho que uma das principais dificuldades também, não só da Fê, mas de um monte de pessoas, e eu só posso dar um conselho para vocês, né? Para as crianças e para quem estiver assistindo, porque não tem distinção de idade isso daqui. Acho que uma das dificuldades também, né, mano, foi ter a coragem da mudança. Para você ser um programador de games ou para você ser uma veterinária, vocês precisam ter coragem de tomar decisões. Vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão ter que colocar a mão na massa, vai ter que tomar a decisão de dar um passo a mais. Você já se imaginou, Laisla, fazendo uma cirurgia em algum animal, por exemplo? Vai ter um momento que você vai ter que tomar esse passo. Poxa, mas é uma vida que está ali, né? A vida de um animal que está ali nas minhas mãos. Pô, perfeito. Mas se você está capacitado para aquilo, se você estudou, você está capacitado, poxa, você tem que dar esse passo, porque senão você nunca vai ser uma boa cirurgiã se você não fizer a primeira cirurgia. Você nunca vai ser um bom programador de games se você não tiver a coragem de apertar um botão lá. Poxa, esse botão ele pode dar um pau aqui no game ou ele pode bombar o game. Perfeito. Você só vai descobrir isso se você apertar o botão. Se você não apertar, você não vai conseguir descobrir. Então, ter a coragem de ter essa atitude
também foi uma dificuldade da Fê, porém, e é uma dificuldade constante de algumas pessoas que a gente convive e vê e tal. E eu acho que essa é a grande diferença das pessoas bem-sucedidas para, às vezes, aquelas pessoas que ficaram paralisadas, sabe? Pô, a pessoa bem-sucedida, ela teve coragem e foi lá e arriscou. E a pessoa que às vezes ficou paralisada, ela quis ser muito conservadora no momento que era para ela dar um passo diferente. Então, acho que um ponto de inflexão ali pode ser esse também. Vitor, quais são algumas estratégias práticas que os ouvintes podem adotar para começar a sair das dívidas de forma consciente e eficaz? Bom, bacana. A primeira coisa, acho que a gente pode analisar quem nós somos, né? Então, analisar um pouco do contexto da sua casa, entender um pouco, vou dar um exemplo da minha, tá? A minha mãe, ela sempre quis nos dar tudo do bom e do melhor. E quando a gente vai conhecer um pouco da história da minha mãe veio do Nordeste, veio de Bom Conselho para São Paulo, e ela, por um tempo ali, não que ela passou fome, mas ela teve uma restrição alimentar. Então ela tinha que comer fubá, por exemplo, era só isso que ela comia. No começo tem 9 irmãos, então, poxa, para alimentar todos os irmãos ali, ela teve uma restrição alimentar, ela não podia comer o que ela quisesse. Por exemplo, como eu não tive essa realidade. Porém, quando eu olho, por exemplo, para algumas coisas que pegam um pouco nas minhas finanças, e até mesmo na minha saúde, como vocês podem ver, eu sou gordinho, né? Por quê? Porque minha mãe sempre teve a missão dela, falar assim, putz, nunca vai faltar nada na minha casa de comida, porque ela teve essa dor. Então, qual que é a questão de você olhar para si mesmo e olhar um pouco para a história da tua família, né? Entender quais são os pontos, porque não tem certo ou errado, né? Poxa, ela entregou aquilo que ela tinha de melhor para mim. Porém, isso ocasionou em algumas coisas alguns gatilhos que quando eu estou emocionalmente frágil ali, tô nervoso, ou tô estressado, alguma coisa, ansioso, eu vou pra comida. E no final das contas, a comida, ela custa, né? Então você comer um McDonald's hoje em dia custa, sei lá, 50 reais. Você comer qualquer outra coisa, você custa. Você vai fazer uma compra no supermercado, custa. E isso respingou muito nas minhas finanças, nas nossas finanças. Então acho que esse é o ponto, entender que as finanças, ela só é a ponta do iceberg, ela nunca vai ser o fim, ela só é a ponta do iceberg. Abaixo daquele iceberg ali tem uma história, tem um motivo, né? Por que você está gastando compulsivamente? Acho que um outro ponto também, olhar para o seu entorno, não se comparar com as pessoas, não se comparar, como a gente já falou aqui, com o coleguinha do lado, com aquilo que ele usa, com aquilo, porque isso vem muito de quando você se conhece também. E aí alguns pontos práticos, né? Anotar os seus gastos, colocar na ponta do lápis aquilo que você está gastando. Poxa, tá passando, por exemplo, eu ganho R$2.000 de salário, eu ganho R$1.000 de salário, ou então eu ganho, sei lá, R$50 de ajuda ali da minha mãe para eu ir para comer meu lanche na escola. Pô, se o lanche custa R$10, eu só posso comer ele durante 5 dias. Se eu fizer uma gestão um pouco melhor, comer um dia, levar outro dia levar um lanche da minha casa, fica um pouco mais tangível, fica um pouco mais fácil de você gerir. O que normalmente as pessoas fazem, extrapolam, né? Eu tenho R$50, mas eu gasto 100, eu penduro lá na cantina mais 50. Bom, isso daí nunca vai te levar para um caminho de prosperidade. Então, você anotar, colocar tudo na ponta do lápis, eu acho que é um primeiro passo muito bacana para você se controlar, porque aí você vai se deparar com os seus gastos e vai falar, nossa, não acredito que eu gastava tanto, isso aconteceu comigo, não acredito que eu gastava tanto com iFood, com comida, Pô, calma aí, deixa eu entender o porquê que eu tô gastando tanto assim.
E aí você vai conhecendo. Foi daí que surgiu a história da minha mãe, de eu entender o motivo que respingou no gasto financeiro. Então acho que um pouco da prática é você anotar num papel mesmo, ou numa planilha, tudo que você gasta e tudo que você consegue economizar ali. Conseguir economizar o máximo, né? O máximo que você puder. Fernanda, considerando seu conhecimento em mídias sociais, que conselho você pode oferecer para maximizar... Corta essa, por favor. Ela já aprendeu, viu? Aí já tá no crack. Fernanda, considerando seu conhecimento em mídias sociais, que conselho você pode oferecer para maximizar o uso das plataformas digitais do processo de sair das dívidas e no desenvolvimento de uma mentalidade financeira positiva? Eu adorei esse roteiro aqui que vocês desenvolveram, porque tá unindo os nossos conteúdos, né? Então, e é exatamente isso que a gente vive no dia a dia. Então, ele pega o conteúdo dele, que ele acabou de falar aqui pra vocês, e eu trago pras redes sociais como que a gente pode potencializar. Então, pensando não só nele, mas como em todas as pessoas que querem compartilhar um conteúdo e potencializar eles através da internet, é interessante você, primeiro, fazer ali um roteiro do que você quer falar. Pô, igual vocês estão fazendo aqui, o que vai agregar na vida da galera que tá assistindo esse podcast? Perfeito esse roteiro que vocês desenvolveram. É dar conselhos sobre finanças. Pô, então anota ali, eu quero falar sobre finanças, eu quero passar a importância de você não se endividar ali, ou como você pode lidar com as suas emoções para você não cair numa dívida emocional. Beleza, faz o seu roteiro ali, de 1 minutinho, e vai postar ele. No começo, gente, vai ser difícil, no começo vocês vão ficar nervosos, igual vocês estão, mais a Laila, que tá na primeira. Mas uma dica que eu dou pra vocês é não desistam. O primeiro vai ser ruim, o segundo vai ser mais ou menos, o terceiro vai ser um pouco melhor. Mas se vocês desistirem, tipo, putz, sou muito ruim nisso, não muito ruim nas redes sociais, imagine o tanto que você vai estar deixando de agregar para as pessoas com seu conhecimento, se você deixando de compartilhar uma coisa muito rica que pode ter dentro de você, que você aprendeu com alguém, ou que você tem na sua história, que vai ajudar muitas pessoas porque você ficou tímido, ou porque você não tentou, ou porque você, não, eu sou muito ruim nisso, eu não vou continuar. Não façam isso, continue, faz ruim mesmo, começa ruim, começa fazendo pra você, fazendo no seu celular, fazendo pra sua família, mandando ali um vídeo pra sua família, só pra você pegar um jeito, mas não deixe de compartilhar o que você sabe na internet, principalmente quando você tem um negócio, mas também quando você não tem, quando você tem coisas pra compartilhar. Isso vai te abrir portas que você nem imagina. Então, como você perguntou aqui, realmente tem um poder de potencializar muito qualquer coisa que você fizer, você compartilhar na internet. Você não faz ideia do quanto de pessoas que vai atingir, do quanto de oportunidades. Às vezes a pessoa que tá ali te assistindo, você tem um problema, a solução do problema que ela quer resolver. E você, se você não falasse, ela não saberia que você faz isso. Quando você já for programador, compartilha na internet que você sabe, porque às vezes vai ter um CEO lá vendo a internet, ou então uma pessoa que conhece esse CEO que quer contratar exatamente o que você faz e te abre uma porta maravilhosa. Então, tudo que vocês quiserem fazer, meu conselho é compartilhem na internet e passa por cima dessa vergonha, tenha constância, porque você só vai ficar bom fazendo muitas vezes. Eu faço há muito tempo e mesmo assim eu acho que eu tenho muita coisa pra melhorar. Então, eu acredito que o meu conselho é: não desistam. Não desistam de compartilhar seu conteúdo que você sabe, não desistam de buscar melhorar sempre e use realmente a internet pro bem, não pro mal, pra ficar se comparando, pra ficar acabando com a sua vida, não, pro bem, pra você aprender, pra você compartilhar o que você sabe, pra você se superar, pra você não ter coragem de ir lá e, putz, eu consegui. Foi difícil, eu tava morrendo de vergonha de fazer esse podcast, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui.
isso é uma sensação que faz você avançar muito. Seu cérebro destrava, assim, de uma maneira, quando você vai lá e avança, vai lá e, eu venci isso. Então, tudo que você tiver com muito, muito medo, faz. Só pra você ter, consegui, venci. E vai se vencendo aos pouquinhos, isso vai destravar muita coisa na sua mente. E até para quem, por exemplo, vocês estão numa fase que o estudo é constante na vida de vocês. Então, está estudando todo dia, praticamente. Eu sempre tive muita dificuldade de estudar. Tá? Apesar de, aprender rápido as coisas, eu tinha muita dificuldade de estudar, de procrastinar e tudo mais. A rede social, ela veio também para me ajudar a estudar, porque quando a gente aprende muito mais quando a gente começa a ensinar. Então, não necessariamente você, tá ali sendo um especialista. Não, você tá só, afiando o machado ali, né? Então, estou começando a estudar alguma coisa de programação de jogos, de games ali. Pô, legal, vai compartilhando isso na sua rede social, como se você estivesse dando uma aula para alguém, né? Que aquilo vai entrar muito mais na sua cabeça, muito mais rápido. Então pode ser uma arma também para vocês aprenderem, não somente do game ou da veterinária, mas às vezes uma coisa da escola, uma conta, uma fórmula difícil ali que vocês têm de matemática. Compartilha ali, grava isso na internet, como se você fosse o professor dando a aula, que isso vai fixar muito mais na cabeça de vocês também. Bom, Vitor, você tem alguma inspiração para você poder entrar nessa área de ajudar as pessoas a sair da dívida com investimentos? Olha, de uma pessoa famosa, eu gosto muito do Gustavo Cerbasi. É um cara que eu admiro o formato que ele passa aos conteúdos. Consumo bastante os conteúdos dele. Tem algumas outras pessoas famosas também que estão famosas na internet hoje em dia, mas acho que a minha principal inspiração ela vai muito para minha vida. Eu acho que cada pessoa ela tem uma realidade e essa realidade respinga, como eu disse, na parte financeira de cada indivíduo. Então, quando a gente olha, por exemplo, alguns conteúdos na internet, é vendido como se fosse uma fórmula mágica ou uma receita de bolo, e eu sou completamente contra isso. Porque eu acho que você tem uma história, a Laisla tem outra história, a Fernanda tem uma história e eu tenho uma história. Então a gente precisa, entender a história de cada um para dar uma solução financeira personalizada para você. Então, a minha maior inspiração são os meus pais. Quando eu olho, por exemplo, para a vida, para aquilo que eles fizeram de errado, para aquilo que eles fizeram de certo, aquilo me inspira. Me inspira quando eu olho, por exemplo, para aquilo que eles fizeram de errado, para ensinar as pessoas a não cometerem e eu mesmo não cometer esses mesmos erros. E aquilo que eles fizerem de certo, eu ensinar também as pessoas a falar, pode ir por esse caminho, e eu também me inspiro a partilhar esse caminho. E não somente eles, né, mas, todas as pessoas que eu converso e que têm algo para me agregar na parte de finanças. Então, meus amigos me inspiram muito nisso. Eu tenho diversos amigos que são muito conscientes financeiramente, que eu aprendo muito com eles e que não necessariamente eles são profissionais de finanças. Então, eu estou sempre muito atento às características das pessoas, né, de entender o que determinada pessoa pode agregar para a minha vida. Na área de finanças não é diferente. Então, acho que as minhas maiores inspirações são as pessoas que estão no meu redor, do que necessariamente alguma pessoa famosa ou algo do tipo. Acho que eu aprendo muito mais com isso. E você, Fernanda, quais são as suas inspirações para nessa área de marketing das mídias sociais? Bom, como é um conteúdo bem técnico, assim, eu me inspiro mais nas pessoas que estão se aprofundando, principalmente nessa parte estratégica e de criação de conteúdo. Então tem a Duda Vieira, que é uma produtora de conteúdo que eu admiro muito, tem o Leandro Ladeira, que eu acho ele sensacional em copy, mas acredito que isso, igual o Vi falou, são pessoas que eu ali acompanho para aprender mais. Mas o dia a dia mesmo, as histórias, assim, eu acho que é o que mais transforma a vida das pessoas dentro da internet. Então, você contar a sua história, eles usam muito isso, essas pessoas que eu me inspiro, né?
dentro do conteúdo deles, e é o que realmente está funcionando hoje em dia. Então, se você é criador de conteúdo ou se você quer ser, não deixe de contar a sua história. Não deixe de falar onde você estava, como você aprendeu, ou então documentar a tua jornada. Pô, tô começando a estudar agora sobre programação de games e eu quero trazer vocês para essa jornada aqui de aprendizados, de estudos, e aí fazer a pessoa acompanhar a tua história. Isso é um conteúdo muito mais rico do que 3 dicas para você aprender a programar. Então, tipo assim, isso é o que mais tem. É o que mais tem no YouTube, é o que mais tem no Instagram. E para você se diferenciar, é como eu aprendi a programar dessa maneira. Pronto, você traz a tua experiência ali pro conteúdo. Então, eu acho que as pessoas que mais me inspiram são as pessoas que trazem essa experiência, trazem, putz, eu me identifico com essa história. Ela era assim, ela fazia isso, ela mudou de carreira, putz, eu me identifico com essa pessoa. Então, você ali observar as histórias das pessoas que você se identifica, putz, eu me identifico com esse cara, eu me identifico com essa veterinária, pô, que legal, olha como ela aprendeu, olha o que ela viveu, olha como ela chegou aonde ela tá. Eu vou me inspirar nessa pessoa. Independente de quantas curtidas ela tem, de quantos seguidores ela tem, você tem que se identificar com a história da pessoa. Vitor, você acha que os investimentos podem influenciar a pessoa a ser uma pessoa melhor? Com certeza. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de constância também, a gente fala de disciplina, né? Não tem como você investir uma vez e parar. Você tem que continuar. E isso muda a história de pessoas, isso muda a história de famílias e de indivíduos. E quando a gente traz, por exemplo, para a disciplina, poxa, quantas áreas da nossa vida a gente não precisa de disciplina, né? Eu olho não somente para investimentos, mas, por exemplo, para o esporte. Eu acho que o esporte ele pode agregar muito mais na tua vida, por exemplo, não somente em investimentos, mas no seu trabalho, na sua escola, na tua vida como um todo. Porque o esporte ele exige uma disciplina, né? Poxa, eu tive a oportunidade de jogar futebol ali na minha adolescência e tal, até quase me profissionalizar. Isso me trouxe uma disciplina em algumas áreas que hoje eu utilizo em muitas áreas da minha vida, né? De organização, de horários e tal. Então, você pega um maratonista, ou então um Usain Bolt, por exemplo, um cara que corre em 9 segundos, sei lá, acho que é 100 metros, alguma coisa do tipo. Então, ele treinou a vida inteira dele para correr 9 segundos, que é mais exemplo de disciplina do que esse. Mas são 9 segundos que trouxe uma medalha de ouro. Mas se ele corresse 10 segundos, em 10 segundos e não 9, ele seria, sei lá, ele não seria o Usain Bolt que a gente conhece hoje. Então acho que não somente os investimentos podem te trazer uma disciplina, mas também o esporte e outras áreas podem te agregar a disciplina ali, que isso sim transforma diversas áreas da sua vida. Então, a disciplina, a não procrastinação, você pegar um negócio, por mais que seja difícil, né? A Laís aqui, poxa, é difícil fazer um podcast, mas você pegou e fez. Então, isso é inspirador. É você superar as suas dificuldades a cada dia, né? Então, acho que a nossa vida é feita disso, de a gente superar as nossas dificuldades. As dificuldades, elas vão entrar no nosso caminho fatalmente. Se você não está tendo dificuldade, até falo para quem estiver assistindo aí, se você não está tendo dificuldade, dá uma olhadinha na sua vida, porque eu acho que alguma coisa está errada. A gente tem que ter dificuldades, a gente tem que ter desafios, a gente tem passado por alguns desafios, e isso tem gerado muito crescimento na nossa vida. Então acho que a gente, quando a gente pensa em termos de vida e de situação, não somente nos investimentos, a gente quer crescer. Quer crescer os investimentos, quer crescer como profissional, quer crescer como marido e mulher, quer crescer como ser humano na sociedade. Então, quando a gente olha para crescimento, a gente sempre tem que ter alguma dificuldade que rompa isso, né? Então, agrega bastante. E você, Fernanda, você acha que o marketing e as mídias sociais podem influenciar uma pessoa a ser uma pessoa melhor? Com certeza, principalmente se você acompanhar as pessoas certas, né? Aquela pessoa que tem, sei lá, um estilo de vida saudável, ou ela tá em determinado lugar que você quer chegar. Se você acompanhar essa pessoa, ver o que ela faz diariamente, se ela compartilha coisas que
vão de encontro com seus valores, que isso também é muito importante. Às vezes você acredita numa coisa, a pessoa acredita em outra totalmente diferente, não precisa seguir essa pessoa, ela não acredita na mesma coisa que você. E hoje em dia tem diversos criadores de conteúdos com diversas personalidades, com diversos valores que você pode se identificar. Então você seguir as pessoas certas é como se você tivesse rodeado ali das pessoas certas. É a mesma coisa que os coaches falam, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, beleza, ali sua família, seus amigos, mas principalmente hoje em dia muito mais, porque você passa muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais, as pessoas que você segue. Então, se você segue uma pessoa que, tem a vida lá, né, de uma forma que você não acredita, ou que não agrega em nada, que só te faz perder tempo. Às vezes é legal, né, dar uma risada, precisa disso, é uma rede social e você vai se divertir ali, mas que não seja só isso, que você siga as pessoas que vão agregar na sua vida. Pô, a pessoa que você olha ali o post dela e fala, tô inspirada, nossa, essa pessoa tá fazendo exercício. Várias pessoas eu sigo assim, tô lá no sofá, morrendo de preguiça, aí vejo a pessoa, bom dia, vamos levantar, põe sua roupa pra treinar, vamos fazer exercício, se alimente melhor. Aí eu, nossa, é verdade, eu saio pra fazer o exercício. Então essa pessoa me influenciou de uma maneira completamente positiva na minha saúde. Então, acredito que se você seguir as pessoas certas ali, é como se você estivesse rodeado das pessoas certas que vão te incentivar e vão te fazer chegar aonde você quer ali muito mais fácil. Então, com certeza, acredito que isso é Se você quer ser um programador de games, por exemplo, e sua rede social só tiver veterinário, é capaz que você vire um veterinário. Porque você só tá vendo conteúdo de veterinário. Mesma coisa pra Laísa, quer ser veterinário e só seguir programador de game, é capaz que ela penda pra olhar e falar, pô, esse negócio aqui eu tô gostando e tal. Então acho que é um pouco do que a Fê compartilhou ali. Aquilo que você segue, tô dando um exemplo das profissões que vocês falaram que querem seguir, mas aquilo que você segue te influencia. Então, poxa, eu quero ser, quero estar casado, com filhos e tudo mais, e eu só sigo gente solteira, é um ambiente completamente diferente daquilo que você está querendo chegar. Não casa as informações. Então acho que é de suma importância você fazer um filtro daquilo que você está seguindo também, porque normalmente aquilo que a gente está seguindo é para onde a gente vai. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje e nos contaram um pouco da história de vocês sobre suas carreiras. Obrigado mas eu queria quebrar um protocolo aqui, JP, posso? Eu quero saber deles agora, um pouco deles. O que para vocês os investimentos e as redes sociais podem influenciar na geração de vocês? Afinal de contas, acho que essa próxima geração que eu vou ter que começar a gerar conteúdo para vocês. Quando fala investimento ou rede social, o que vem na cabeça de vocês? Quer começar, Laísa? Eu vou ser cavaleiro aqui. Eu acho que as redes sociais são da hora, mas tem alguns vídeos que são uma influência para as pessoas. Sim. E investimento? Quando fala de investimento, o que passa na tua cabeça quando a gente fala de investimento? Investir nas coisas certas. Mas o que você investiria hoje? Se eu te der, por exemplo, R$100 hoje, o que você faria? Isso é boa, hein? Guardaria pra outra ocasião. Pra alguma ocasião? Uma ocasião especial, tipo, vamos levar minha família a um jantar, alguma coisa assim. Legal. E se passasse no shopping ali e visse uma... O que você gosta? De brinquedo, de roupa, de... Hoje em dia vocês não gostam mais de brinquedo, né? De tudo. Game, né? Hoje em dia, tá? E você? Eu acho que os investimentos eles já ajudam a influenciar muitas pessoas por conta que geralmente algumas pessoas elas gastam com o que não devem e elas às vezes não controlam muito o dinheiro, então eu acho que o investimento ele é mais para isso, para as pessoas aprenderem a controlar o dinheiro e poderem fazer uma economia, tipo uma economia em casa, comprar alguma coisa se sobrar um dinheiro. E as redes sociais também ajudam nisso nos investimentos, porque pode motivar as outras pessoas a continuarem com esse investimento. Então eu acho que essa coisa de investimento e redes sociais se unem perfeitamente e podem motivar outras pessoas a continuarem. Boa, perfeito. E vocês têm redes sociais? Eu costumo usar o Instagram, mas eu não posto muito. Não. Só consome, né? Só consumo. Eu só tenho TikTok, só. Só TikTok? Só. Boa. Legal.
E aí, vamos começar a produzir um conteúdo legal que possa conversar com seus amigos, que, poxa, possa agregar ali na vida de vocês. Ó, uma ideia de conteúdo pra vocês. Pode ser só no Uma Stories. ideia é um desafio. Pode ser um Desafio. desafio, vai, Vamos fazer um desafio. Cada podcast é todo sábado que tem aqui? Não? Em alguns dias. 15, Em alguns 20, dias. Tá, pronto. Cada podcast vocês vão criar um conteúdo que vocês aprenderam em determinado podcast que vocês conversaram aqui com os convidados. Boa. Pode ser combinado? Pode ser nos stories ou no TikTok Pode mesmo. até gravar um videozinho, falar, hoje a gente esteve aqui com o aprendeu. Vitor, com a Fernanda, a gente falou disso, daquilo. É uma extensão do podcast na rede social de vocês. Pode Beleza? ser? Beleza. Quero ver, vou Fechado. seguir vocês, hein? Boa, você agora no já- TikTok, vou seguir o Josué no Instagram. Já quebrou muito o protocolo, já Tá pode bom. encerrar. Obrigada. Bom, novamente, obrigado pela presença de vocês e contar um pouco da história de vocês. Obrigado. Nós que Prazer. agradecemos. É uma honra estar aqui, como eu falei, eu sou fã desse trabalho. Dá um tchauzinho ali. Eu sou voluntária da ONG, faço parte de lá, cuido das redes sociais e pra mim é uma honra estar aqui, ser como convidada. Pra todo mundo, tchau. E esse foi o nosso podcast. Tchau.